Olá, por aqui Joel. Eu quero compartilhar com vocês hoje aquilo que você já viu no título desse vídeo, Vença Seu Inimigo. E se você quer vencer seu inimigo, acompanhe aí até o final. Eu quero trazer alguns versículos bíblicos. Claro, não vou listar todos os versículos sobre isso, mas eu quero falar sobre 3 inimigos que a Bíblia menciona que temos e que precisamos lutar contra eles diariamente. O primeiro inimigo é o diabo. Sim, o primeiro inimigo é o diabo. E lá em Efésios 4:27, nos é dito, não deem lugar ao diabo. E essa verdade bíblica nos informa que o inimigo vai dia após dia e continuamente buscar ter lugar em nossas vidas para nos atacar e para nos derrubar. Então, muitas das brechas que ele acaba usando são brechas que cotidianamente também vêm sobre nós, em muitas situações do dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, mas diariamente vem sobre nós, que está relacionado com ira, com mentira, com amargura, com maledicência, com ganância, arrogância. E essas aqui são algumas brechas que o inimigo vai usando. Ele também utiliza dos seus servos para nos atacar com mentiras, enganos, com ideias falsas. Então ele tem 1001 estratégias, né? 1001 é uma fala desgastada, mas ele tem muitas estratégias. Bobo não é, para derrubar o crente, para destruir a vida do crente, para colocar o crente numa situação de desânimo e de desespero, porque ele vai sempre tentar contra essa vida, querendo derrubar da presença de Deus. Aquele que tem buscado a Deus, aquele que tem aprendido de Deus, aquele que tem lutado para viver na presença de Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer isso então, não dá lugar. Fica ligado, fica esperto, não dá lugar. Mas como conseguir vitória contra esse inimigo? Né? De repente essa é a pergunta agora no teu coração. E Tiago 4, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, vai estar dizendo, sujeite-se a Deus e resista ao diabo e ele vai fugir de ti. Mas também em Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 4, vai dizer, a vontade de Deus é que todos vocês sejam santificados. Então, sujeitar-se a Deus, como resistir ao diabo, tem a ver com santificação. E quando eu e você buscamos santificação constante, quando eu e você lutamos para manter uma vida santa na presença de Deus, diante de todas as pessoas, mas não diante no sentido de mostrar, mas de fato de viver. Então, quando nós buscamos ter uma vida santa na presença de Deus e buscamos essa santificação em Deus, automaticamente nós estamos nos sujeitando a Deus e automaticamente nós estamos resistindo ao inimigo. Então esse é o primeiro inimigo a ser vencido e que é vencido já, Jesus já o venceu. A nós cabe essa luta diária e constante, porque mesmo ele sendo vencido, ele vai atacar diariamente para derrubar tantos quanto ele consiga nessa luta da vida que nós temos, nessa luta diária que temos, até que o nosso Senhor Jesus volte e nos leve com ele para a eternidade, até que nós estejamos na eternidade vivendo com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Bom, o segundo inimigo é o mundo. Gálatas 1:4 vai dizer que o mundo é perverso. Então o mundo está envolto em um sistema perverso de domínio, de poder, mas também em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, vai dizer que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes. Ora, o Deus desse mundo é o próprio Satanás, e ele cegou o entendimento dos descrentes. Joel, mas Deus, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, sim. Mas o próprio Jesus diz em determinado momento, lá vem o príncipe deste mundo, né? O inimigo, ele tem ação e ele tem autoridade sobre pessoas que se colocam sob o jugo dele. E ele vai usar e ele vai manipular e ele vai dominar essas vidas. Então, essas pessoas que a Bíblia trata como descrentes, que não creem no Senhor Jesus e na sua obra e não vivem santificação constante, essas pessoas elas estão cegas, então elas vivem nesse mundo dentro de princípios que regem o próprio mundo, que não regem, não é a constituição do céu, não é a constituição celeste, de busca por prazer constante, de busca por alegria, por felicidade constante em coisas terrenas, enquanto a palavra vai dizer que eu busco a minha alegria naquilo que é celeste, eu olho para aquilo que é do alto, eu não me deixo levar por vista, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto nesse mundo, ou pelas
minhas dificuldades. E 2 Coríntios 10, 4 e 5, que eu quero ler agora com vocês, ele vai dizer: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios facciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a nossa luta vai na direção de que a arma é arma em Deus, armas de Deus para essa luta contra o mundo, e que nós não nos deixamos envolver por aquilo que é colocado pelo mundo. Então, sofismas é uma rede de ideias, de filosofias, um sistema, melhor dizendo, é um sistema mentiroso que envolve todo mundo, e que quer ser também sobre a vida dos crentes, com ideias erradas acerca de muitas coisas. Então, é um sistema de mentira e engano, é um sistema de troca de valores. Então, bom e ruim, belo e feio, bem e mal, né? Em que o errado se torna certo, em que o certo se torna errado, em que a mentira é a verdade e a verdade se torna mentira. Esse é o sistema do mundo, os sofismas, essas fortalezas que se criam na mente das pessoas a partir de vãs filosofias, da negação da palavra de Deus, da tentativa de adaptar a palavra de Deus para a vida que agrada as pessoas no mundo, ou de negar. Então, essa ideia de fazer com que a palavra de Deus se adapte ao mundo, ou então excluir a palavra de Deus da vida do mundo, mesmo que muitos já não a tenham como manual de vida, mas também que os crentes que a têm como manual de vida não possam mais tê-la como manual de vida. Então, fazer com que essa vida de retidão na presença de Deus seja trocada por mentiras e ideias que vão contra o desejo do Senhor para a vida dos seus. Então, assim, vou buscar uma das ideias que muitas vezes a gente ouve é essa assim: eu posso fazer tudo para ser feliz, né? Então, quando eu digo eu posso fazer tudo para ser feliz, parece uma ideia bonita, porque eu quero ser feliz. Em contraste com isso, normalmente essa ideia bonita vem com todos os fazeres que são contrários à vontade de Deus, porque a minha alegria está no Senhor. Ou a minha alegria está no Senhor, ou eu não tenho alegria. Tudo aquilo que eu vou conquistar de alegria no mundo, isso é passageiro, isso é transitório, e isso não vai promover uma vida de retidão na presença de Deus. Mas eu, com a alegria que eu tenho no Senhor, eu vivo com alegria nesse mundo até que o Senhor venha. Mas como conseguir vitória contra esse segundo inimigo que é o mundo? 1 João 5,4 diz que o nascido de Deus vence o mundo. Então, se eu sou nascido de Deus, eu venço o mundo. E a continuação do versículo diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a minha fé, uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé bíblica, ela vence o mundo. Joel, mas tem tantas coisas que se creem por aí. Sim, tem tantas coisas que se creem que estão fora da vontade de Deus. Então faz parte dessas fortalezas e sofismas que já estão sendo de muito tempo lançados no mundo e introduzidos por Satanás para que as pessoas acabem entendendo que a vida delas, a fé delas, uma fé mentirosa, uma fé em objetos, uma fé em coisas, uma fé em palavras humanas, elas retêm essa vitória sobre tudo aquilo que lhe faz mal. Na verdade, os inimigos são esses. Primeiro, Satanás. O segundo, o mundo, sobre esse sistema enredado de mentiras, de argumentações, de filosofias que são sempre contrárias à vontade de Deus, ou escancaradamente, ou maquiadamente. Então, a vitória que vai vencer tudo isso é a minha fé bíblica, a fé no Senhor Criador, no Senhor Salvador, no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, a sua revelação divina, a partir da palavra dele, e sob essa palavra eu vou colocar a minha vida. Então, eu sou nascido de Deus, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo,
eu aceito o sacrifício dele de cruz, eu busco santificação, eu busco viver em retidão na presença dele, eu sou nascido de novo, então eu venço o mundo. E a partir dessa fé nesse Senhor, eu venço o mundo. E como antes eu li aqui 1 Coríntios, 2 Coríntios 10, no versículo 4, as armas da nossa luta não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Então, aquele que está nascido em Deus, cheio do Espírito Santo, ele luta com as armas de Deus. Por quê? Porque nós vamos ver que o terceiro inimigo, que é eu mesmo, que é a carne, a Bíblia relata como carne, vai relacionar em Gálatas, no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, que a carne luta contra o espírito. Então, se eu luto com armas de Deus, a questão do segundo inimigo, eu já estou preparado para essa luta, que o terceiro inimigo é o meu ego, porque eu estou lutando com as armas de Deus. Então, a carne luta contra o espírito. E a revelação de Deus é no meu espírito, não é na minha carne. A revelação da palavra de Deus é no meu espírito, não é na minha carne. A fé que eu vivo no Senhor é no meu espírito, não é na minha carne. Eu preciso sempre diferenciar isso, porque essa é a luta. A carne, ela busca prazeres transitórios. O espírito busca o prazer celestial, ele busca a alegria celestial. Enquanto a carne busca a alegria terrena. Então, a festa da carne, a alegria da carne, a busca da carne, ela está sempre na contramão da vontade de Deus. Isso eu preciso entender. Então, tudo aquilo que eu tenho de desejo, ele é contrário à vontade de Deus. Tudo aquilo que eu tenho de desejo para satisfazer o meu desejo carnal, o meu ego, a minha satisfação pessoal, que não engloba a vontade de Deus, propósito de Deus e o sentido de Deus para a minha vida, isso tudo é pecado, isso tudo é carne, isso tudo é inimigo. É a ação desse inimigo ego na minha vida. Isso soa bastante contraditório a princípio, né? Mas quando a gente vai entendendo todo esse contexto bíblico, a gente vai entender isso com muito mais facilidade. Eu disse antes, eu vou trazer alguns versículos, e são poucos, sobre esses três inimigos. Tanto para o vídeo também não se tornar muito longo. Se eu tenho a mão... Como é que eu venço, então, o ego, Joel? Eu pensei assim, se eu tenho a mão suja, eu vou lavando até ela ficar limpa. Eu trabalhei e sujei a mão. Eu vou lavando até ela ficar limpa. Então, com relação à carne, quando eu nasço de novo em Jesus Cristo, quando eu nasço na fé em Jesus Cristo, lá no livro de João, no capítulo 15, no versículo 3, vai dizer que nós somos limpos pela palavra que vos falo. Jesus diz, vocês são limpos pela palavra que eu vos falo. Então, a palavra é justamente esse elemento que vai me limpando, vai limpando. E esse limpar, ele vai sendo gradativo até que esses sentimentos e desejos da carne, que são contrários à vontade do nosso Senhor, eles sumam. Então, para algumas pessoas isso vai um pouco mais rápido, para algumas pessoas isso vai um pouco mais lento, para algumas pessoas isso vai, de repente parece que quer voltar de novo. Por quê? Porque eu separei aqui os três inimigos, Satanás, o mundo e a carne, mas os três andam juntos. Então, mesmo que eu estou vivendo um processo de santificação no Senhor, e estou resistindo a Satanás, estou lutando contra a carne, estou lutando contra os sofismas e as ideias, filosofias vãs do mundo, por muitas vezes algumas dessas coisas estão entranhadas e parece que é voltar à tona, né? Já foi dito, e eu não lembro agora por quem foi dito, mas já foi dito, eu já ouvi isso no passado, que por muitas vezes aquilo que submergiu, que é o meu ego, ele quer de novo voltar à vida, né? E existe um hino também sobre isso, eu não me lembro a letra agora e também não canto bem, não iria cantar aqui porque não ficaria bem, mas a verdade é que é justamente isso, sempre de novo, a carne quer subir, quer submergir, quer tomar conta, enquanto que o espírito, ele vai sempre de novo caminhar e buscar aquilo que é de Deus. Se eu alimento o meu espírito, eu alimento com a palavra. Se eu alimento a minha carne, eu alimento com os desejos do mundo. E isso precisa ficar muito bem claro nas nossas mentes, quando a nossa luta é justamente essa diariamente. Então, a vitória sobre a minha carne, sobre os meus desejos pecaminosos, vai vir justamente do lavar regenerador da palavra de Deus. Deus, por sua palavra, assim como Jesus falou no livro de João, no Evangelho de João está narrado, ele nos limpa pela palavra que ele nos anuncia. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu medito,
E quanto mais eu estudo a palavra de Deus, tanto mais limpo eu vou ficando e tanto mais vitória eu tenho sobre esses inimigos e sobre esse inimigo específico que é a carne. Não esqueça, Satanás, o mundo e tu mesmo e eu mesmo, a nossa carne, milita contra nós, é nosso inimigo e nós precisamos lutar contra ele com armas de Deus e derrotá-los dia após dia. Já são vencidos, mas isso só se revelará na sua totalidade no dia que estivermos na presença de Deus, na eternidade gloriosa com Ele. Fica na paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te encha de força, te encha de disposição e te encha de motivação para a luta diária. O Senhor é bom, em todo o tempo Ele é bom. Crê nisso.